Meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês mais uma vez aqui nessa madrugada com um versículo para fortalecer a nossa fé e nos instruir em sabedoria, que encontra-se no livro do profeta Miqueias, capítulo 3. Quero ler com vocês o versículo 3, que diz assim, ó: Sim, comem a carne do meu povo, arrancam sua pele e quebram seus ossos, cortam-nos em pedaços como carne para a panela. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Miqueias, no capítulo 3, ele é um profeta que deu uma mensagem dura, mas que seria também de julgamento e de restauração para o povo de Israel, alertando eles a se preparar para encontrar com Deus. E no capítulo 3 é uma mensagem clara e específica aos líderes israelenses, a pessoas que influenciavam outras pessoas justamente para caminhar contra o Senhor, de maneira que ele não se agradasse. E aqui nesse versículo nós aprendemos como o inimigo usa as pessoas que têm influências sobre nós justamente para que nós venhamos a trilhar o caminho deles como se fosse o caminho de Deus. Logicamente aqui, irmão, é uma influência religiosa, uma liderança religiosa, e alguns eram políticos também. Mas isso vale para qualquer tipo de pessoa ou qualquer pessoa que influencie a outra a caminhar ao Senhor. E logicamente nós estamos nos preparando justamente para não nos deixar influenciar. E pensando nisso, eu gostaria de fazer as aplicações pertinentes a esse versículo. Ele fala assim, ó: Sim, comem a carne do meu povo. Ou seja, irmão, comer a carne é justamente a fraqueza humana. É a carne que milita contra o espírito. É a carne que está em guerra contra o espírito. O Paulo vai dizer em Gálatas 5, versículo 25, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra... Gálatas 5, versículo 18, me perdoa, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, ambos estão em guerra. E a carne, logicamente, é a nossa fraqueza. O que o Senhor está falando para os líderes israelitas? Que eles comem da nossa carne, ou seja, eles se alimentam da nossa fraqueza. E eu quero te dizer, meu irmão, porque Cristo morreu na cruz, a nossa fraqueza não é moeda. Eu quero repetir isso. A nossa fraqueza não é moeda. Quando tentarem se alimentar da tua carne, quando tentarem alimentar das suas fraquezas, tentar te condenar pelas suas fraquezas, querendo dirigir os teus passos, aponte para a cruz de Cristo, porque Cristo te perdoou. Não podemos deixar, devemos estar atentos a isso, se quisermos nos manter em pé. Olha, a palavra diz assim, ó, que eles fazem o seguinte, que eles arrancam a sua pele. E a pele, irmãos, normalmente aqui vem, logicamente, falando de fazer feridas, de esfolar e de justamente causar algum dano, alguma coisa que traga dor justamente para mudar os passos. A pele ela tem algumas funções no corpo humano, irmão. Uma delas é proteger contra o calor do sol. Na verdade, é proteger contra as agressões externas, regular a temperatura do corpo e até mesmo permitir a permissão de sensações. O que o Senhor estava falando é que essas pessoas usavam justamente disso para que as pessoas não caminhassem de forma contrária com eles. Quem já teve, irmão, em algum lugar, por exemplo, onde a liderança foi bastante veemente com alguma coisa a respeito daquilo que não deveria fazer? Eu, por exemplo, já ouvi que se eu fosse fazer tal coisa, tomar tal atitude, os espíritos que eu tinha expulsado tudo iam vir sobre mim. E Deus permite, irmão, mas Deus não é mau. Deus permite que o Satanás ele haja em nossa vida. Eu até ministrei sobre isso numa das últimas ministrações sobre a vida de Jó. Ele permite para fortalecer o crente, mas ele não permite nada que nós não venhamos a estar preparado. O Senhor não esfola a nossa pele, ele não nos coloca, ele não nos expõe justamente a uma alta temperatura, e o sol aqui fala das aflições da vida, as angústias da vida. Ele não nos expõe nada que nós não estejamos preparados. 1 Coríntios 10, 13 fala assim: e o Senhor é fiel, e ele não
Ele não deixará que você seja tentado mais do que possa suportar. Antes, Ele mesmo lhe fornecerá o escape. Então, a exposição aqui é justamente para quê? Para controlar, irmão, para exercer controle. Nós não devemos deixar. É Cristo, irmãos, a quem nós devemos satisfação total. Logicamente, nós devemos sim nos submeter à liderança, não estou pregando contra, irmão. Eu estou pregando contra o abuso de autoridade que existe em alguns lugares. Existem pessoas que forçam justamente para que nós venhamos a caminhar da forma que elas querem. E a última ele fala assim, quebram seus ossos, ou seja, irmão, os ossos todo mundo sabe, eles são responsáveis pela estrutura, ou seja, sem os ossos a carne não para no lugar e muito menos a pele. E muitas vezes, como nós nos sentimos por pessoas próximas que nos influenciam, parece que nós ficamos sem estrutura, parece que nós ficamos, meu irmão, sem ter em que apoiar. Parece que tiram o nosso chão, parece que sem aquela condição nós não temos como andar. Aqui fala de culpa, de medo, de condenação, mas em Romanos 8:1 diz que quem está em Cristo não há mais condenação. Não devemos deixar, meu irmão, devemos nos orientar pela palavra de Deus e entender que o Senhor, Ele zela por nós. Olha, a palavra diz assim, ó, cortam-nos em pedaços e colocam carne, como carne na panela. E a intenção do inimigo é sempre essa, irmão, dividir. Que nós venhamos, através dessa palavra, alcançar sabedoria sobre as ações do inimigo, usando outras pessoas, inclusive, que têm influências. E talvez até não. Fica um aviso, fica um alerta, justamente porque o inimigo, ele usa qualquer um. Pensando nisso, quero deixar justamente um versículo para nossa breve meditação e terminar orando. Salmo 9, versículo 3 fala, quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Porque no versículo 4 fala, pois defendeste o meu direito e a minha causa, e teu trono te assentaste, julgando com justiça. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos entregar, Pai, completamente a vida ao Senhor. O Senhor é o nosso justo juiz. É pelo teu sangue que nós vivemos e é pela tua cruz que nós somos fortalecidos, ó Jesus. Eternamente grato, Pai, por não nos deixar nos humilhar debaixo da mão de homens, que nós venhamos, Pai, a ser, controlados por um sistema que é cruel, sujo e sangrento. Ó Pai, ajuda-nos a ter fé em Tua palavra e sempre que assim as pessoas tentarem exercer de abuso de autoridade ou nos controlar, que nós apontemos para a Tua cruz e venhamos a ter contigo, Pai, o acerto necessário. Nós não queremos também ser insubmissos a ninguém, Pai, que nós devemos ser. Queremos andar pelo justo e pela lealdade, queremos fazer o certo pelo certo. E se chegar por mérito, Pai, nós sabemos que o respeito é garantido. Então não nos deixa só nessa empreitada. Ajuda-nos a defenda a nossa causa diante dos nossos opressores. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Sem fé, irmão, não para em pé. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.